Bom dia, irmãos, graça e paz. Se você perceber minha mão tremendo, fica tranquilo, eu não tenho mal de Parkinson, mas é que eu estou nervoso mesmo. O Senhor sabe o desafio que é para mim. E eu estava ouvindo essa última canção, algo que eu tenho escutado há algum tempo, de 2 anos para cá, tenho declarado sobre a minha vida, e eu espero que quando você, numa outra oportunidade, escutar essa canção, você declare ela sobre a sua vida. Tem louvores que eles são para ser cantado, para dançar, para pular, para fazer qualquer coisa, para ouvir enquanto está limpando a casa. Tem louvores que são para declarar sobre a sua vida. E o Senhor tem uma nova história mesmo para a nossa vida. O Senhor tem uma nova história para a nossa casa, para a nossa vida ministerial, profissional, porque a palavra de Deus diz que de dia em dia, de glória em glória, de porção em porção, de graça em graça, de poder em poder, de autoridade em autoridade. É assim com Deus. E como eu disse para vocês aqui, eu estou nervoso, mas eu quero me apresentar primeiro. Eu sou membro da Comunidade da Graça há mais ou menos uns 26 anos. Se eu não me engano, se minha memória não está falhando, acho que não deve estar porque eu sou jovem, né? Sou jovenzinho ainda, né, Edmar? Mas a gente chegou ali em meados de 99 na Comunidade da Graça. E ali a gente conheceu um Cristo que espera de nós, de cada homem, cada mulher, um posicionamento, um novo coração, uma nova mentalidade. Não mentalidade humana, mas a mentalidade que vem dos céus. Porque como diz a palavra em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos andar como Ele andou. Nós precisamos amar como Ele amou. Nós precisamos servir como Ele serviu. É simples assim. Então eu estou lá na comunidade há uns 26 anos. Sou cunhado da pastora Rita, esposo da Nena, pai da Bia, do Vitor. Eu tenho tem mais ou menos, acho que estava falando para o Lucas ali atrás, 1 ano e meio mais ou menos que eu não ministro a palavra, assim, para a igreja, ministro na vigília. E até um tempo atrás, nas minhas conversas com Deus, era: Senhor, isso não é para mim. E na quinta-feira no GECEM eu falei que eu estava indo para o interior, estou trabalhando fazendo uma nova atividade. Montei uma empresa de transporte, e eu estava indo, e eu estava falando com Deus, orando com Deus ali na Bandeirantes, e o Senhor falou no meu espírito: ei, fique quietinho, deixa eu agir, deixa eu fazer. E o que você quer para a sua vida? O que você acha ou o que eu quero? E aí eu entrei ali em prantos, chorei e falei: Senhor, eis-me aqui. Engraçado que eu falei que isso aconteceu num dia. No outro dia pela manhã, o pastor Josimar me mandou uma mensagem: meu irmão, graça e paz, tudo bem? Amigão, você pode compartilhar a palavra com a gente no domingo? A primeira reação foi: mandou mensagem errada. Tá maluco, só pode ter mandado errado. Aí eu esperei um minutinho, que eu estava na minha devocional, e peguei o celular e respondi para ele. Eu falei: ô pastor, tudo bem? Aí ele: tudo bem, e aí, você pode? Aí eu falei: vixe, é comigo mesmo. Não é engano. E eu fiz uma promessa para Deus algum tempo atrás, de que eu não falaria mais não para Deus a respeito de nada que Ele me pedisse. Eu estou aqui. Eu sei que eu não vou falar nada de mim mesmo. É o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai fazer. Então eu queria que você abrisse seu coração nessa manhã e os seus ouvidos para receber aquilo que o Pai tem. Eu vou dar continuidade naquilo que o pastor está falando sobre despertar para o novo de Deus. E ele, quando ele me chamou, ele disse para falar algo que o Senhor tem falado ao meu coração. E o Senhor tem falado muito ao meu coração já há mais de um ano,
a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. Os jovens me convidaram para vir falar aqui, eu falei sobre isso. Nas vigílias que eu tenho compartilhado, eu tenho falado sobre isso. E hoje não vai ser muito diferente, mas em um contexto um pouco fora direcionado para isso, assim, bater nisso de fato. Mas você vai perceber que conforme você vai ouvindo a ministração, está falando sobre identidade, está falando sobre destino. E a pastora, eu falei ali pro Everton, Everton, a gente fica nervoso, a gente fica trêmulo, mas aí sobe um e fala a respeito daquilo que você vai compartilhar. Aí a pastora Marisa subiu e orou a respeito de alguma das coisas que eu vou falar aqui. Eu creio, irmãos, de verdade, que Deus quer nos levar para um outro nível. Acho que você não entendeu. Eu creio de verdade que Deus quer nos levar para outro nível. Você não está aqui nessa manhã porque você não tinha nada para fazer, certo? Você não está aqui nessa manhã porque te trouxeram a força. E se alguém trouxe você a força, glória a Deus por isso, porque você precisava estar aqui nessa manhã. Mas porque o Pai quer falar ao seu coração. O Pai quer falar ao nosso coração. E tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui, primeiro foi comigo que Ele falou. Ele tem queimado isso no meu coração. O pastor tem falado sobre despertar, e eu tenho estudado nesses dias, e tem algo que precisa acontecer para que nós despertemos para Deus. Se nós não recebermos revelação, propósito e crescimento, nós não vamos despertar. Para Deus não. Se nós vivermos a nossa vida, continuarmos vivendo, talvez você já esteja nesse nível aqui, e você só pega aquilo que vai aperfeiçoar o que você já está vivendo e segue em frente. Mas talvez você, que nem eu fiz algum tempo atrás, precisa se jogar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não estava buscando revelação, propósito e crescimento, mas eu quero fazer isso agora. A partir de agora eu já ouvi sobre isso. E a Bíblia diz, meu irmão, que você vai ser julgado por aquilo que você ouve. Se você nunca ouviu a respeito disso, até hoje, você está liberado. Você não vai ser cobrado disso. Mas a partir de hoje, eu creio que a oração que foi feita aqui um pouco antes, que os seus ouvidos e o seu coração está totalmente disponível para ouvir aquilo que Deus tem para falar, nós seremos cobrados a partir de agora pelo aquilo que nós vamos ouvir. Então eu queria que você abrisse comigo aí em Efésios 1, 17 e 18, a gente vai ler e a gente vai ler alguns versículos, tá? Enquanto você vai abrindo aí, o Pai nesses dias Ele tem despertado seus filhos. Você tem visto isso? Você tem visto que você passa na internet bastante tempo igual eu sei que você faz isso? Você tem visto jovens queimando por Jesus? Você tem visto jovens apaixonados por Cristo e largando tudo para viver por Ele? Porque o Pai está despertando um povo cheio do Espírito Santo para viver em revelação, em propósito e em crescimento nele. E mais que isso, para saquear o inferno e povoar os céus. Esse é o nosso chamado. Você tem dúvida do seu chamado? O seu chamado é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Talvez em cima de um púlpito, talvez ministrando louvor, talvez dando aula numa escola, talvez dirigindo num aplicativo, de várias formas. Mas o seu chamado específico, aquele que é para você e para mim, é esse. Mas nós vamos entender aqui que tem um outro, tem uma missão, que essa é para o Fábio. Essa é do Fábio. Tem algumas pessoas que vão também cumprir essa mesma missão que eu vou cumprir, e tem outras que não. Mas o ID de Deus é para todo mundo. Vamos ler lá? Diz assim, ó, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que a gente precisa pro despertar de Deus, é revelação. Irmãos, se a gente não viver por revelação de Deus e da sua palavra, nós vamos viver por circunstâncias. Nós vamos viver por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Talvez a sua casa e a minha casa não esteja de acordo com aquilo que o Pai quer, de acordo com aquilo que o Pai chamou. Se eu não tiver revelação e olhar para aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, eu vou ficar paralisado na circunstância, no caminho. Nós estamos trilhando um caminho, uma jornada. E assim como você já ouviu aqui várias vezes, porque há uns 2, 3 meses atrás o pastor falou essa frase específica, de que nós estamos num caminho e na estrada tem caminhos que eles são esburacados, tem curva, tem estrada que o caminho é reto, é plano, a estrada é boa, você pode andar que nem uns amigos meus andam aí a 150 por hora e não tem surpresa. Mas tem umas que você tem que andar a 60 por hora e ainda... Então, se nós não vivermos por revelação da palavra, viu? Não é achismo nosso, não é o que a gente está sentindo, é o que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo ao meu respeito? O que a palavra está dizendo a respeito da minha casa? Eu escrevi aqui o que a revelação quer dizer, ó. Percebemos que o propósito de toda a revelação, segundo o texto, é proporcionar um conhecimento mais profundo de Cristo. Revelação traz conhecimento de Cristo Jesus. Vou fazer uma pergunta para você aqui que não está no script, mas que veio ao meu coração. Você sabe onde você está sentado? Você sabe quem é você? Quantos aqui já são batizados? Já reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida? Já morreu? E agora quem vive é Cristo? Você sabe quem é você? Porque a palavra aqui, ela diz que revelação traz sabedoria e clareza. Sabedoria e clareza. Eu sei quem eu sou, então porque eu sei quem eu sou, porque me foi revelado, eu não vou acessar o que eu não devo acessar. Eu não vou entrar em briga que não é minha e que eu não devo entrar. Eu não vou me assentar com quem eu não devo assentar, a não ser que Deus me fale assim: senta lá, e você vai ser luz lá, você vai ser o cara que vai transformar aquele lugar. Você vai transformar aquele ambiente. Quando você chegar naquele ambiente, vai vir paz, vai vir salvação. Não é por causa de você, é porque você está sentado, como diz a Bíblia em Gálatas, se eu não me engano, 2:20, juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E se você está sentado com Cristo, eu falei aqui na vigília, se eu não me engano, você vive através da vida dele. E se você vive através da vida dele, você tem autoridade, você tem poder para dizer: ô inferno, sai agora em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter clareza e revelação disso, irmãos. Não sei se você viu, ontem eu fui dormir não, né, que eu não dormi, eu dei umas cochiladas bem tarde, e teve uma hora que eu dei uma paradinha de ler ali, e eu entrei na internet para ver um assunto, para pesquisar, na verdade, uma frase, e na hora que eu abri, eu vi que o Irã bombardeou Israel, né? Tentou bombardear, né? Lançou mísseis sobre Israel. E aí, como eu vi aquilo, eu fui pro Instagram lá, ver alguns caras que eu gosto de acompanhar, homens sérios, homens de Deus.
E algum deles falava assim, a igreja, em específico para a igreja, tá? A igreja, ela está dormindo, não está acreditando de que Jesus está às portas. A igreja não está acreditando de que Jesus está voltando para buscar sua noiva. A igreja não está acreditando de que ela é o verdadeiro exército de Deus para saquear o inferno e povoar os céus. Isso não é coisa, irmãos, que não está na palavra. A palavra diz que haveria guerra, rumores de guerra, e haveria guerras. Não sei se você sabe, mas o Irã nunca atacou Israel sem ter um intermediário, né? Digamos assim. É a primeira vez que eles atacam direto, sem intermediário. Lançaram 200 mísseis lá por drone. E aí já está um burburinho de que a guerra está chegando. E eu quero te perguntar: você tem buscado revelação da parte do Pai a respeito de qual é o seu papel nessa guerra? Ou você está levando a vida? Vai acontecer mesmo, a Bíblia diz que vai acontecer e está tudo bem. O Senhor vai vir buscar a gente vai subir, e quem ficar que se vire. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Não é bem assim que a Bíblia diz não. O Senhor conta com um exército de homens e mulheres valentes, que vão ser levantados nas últimas horas, nos últimos dias. Como disse a pastora Marisa aqui, os improváveis, eu falo assim, o filho da dona Isa, que é a minha mãe, que não é ninguém, mas para o Senhor é um guerreiro. Marcelão, para o Senhor você é um guerreiro, mano. Para o Senhor você está com a espada afiada, pronto para a batalha o tempo inteiro. É aquela imagem do soldado lá, com o escudo e com a espada, que a gente posta bastante aí na internet. Nós somos aquele. As nossas armaduras não é mais igual às armaduras que os homens usavam antes. É a palavra de Deus que nós temos acesso. É o Espírito Santo que está em nós, nos dando autoridade, poder. Se a gente não abrir os nossos olhos para isso, irmãos, nós vamos ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu tomei essa frase para mim também. Tem gente que fala assim, mano, ele só fala isso, velho. Eu só falo isso, porque eu não quero ser mais um. Eu quero ser alguém que faz parte de forma ativa daquilo que Deus vai fazer. Eu quero ser o soldado da última hora que se levanta e fala: ei, eu não me corrompi. Junto com aqueles 70 que não se corromperam, aqui estou eu. Eis-me aqui, Senhor. Fala aí o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte. Qual é o posicionamento que eu preciso tomar? Irmãos, eu preciso tomar vários posicionamentos na minha vida. Vários. Esse que eu estou aqui agora é um deles. Por minha vontade, quem me conhece, minha vontade, talvez não seria possível. Eu não tenho coragem para isso. Eu tenho temor de estar aqui. Estava pensando ali, ó, esse púlpito, o Alex sobe aqui, velho, para compartilhar a palavra. Pastora Rita sobe aqui. Pastora Marisa, Josimar, todo domingo está aqui incendiado. E o que o filho da dona Isa está fazendo ali? Irmãos, eu sou tímido pra caramba. O pessoal fala que não. Fala, você está zoando. Fala, quando você conhecer de fato e tiver alguém na sua casa que é tímido, você vai perceber que para não parecer a timidez, ele vai falar com todo mundo, ele vai brincar, porque ele é tímido, então ele tem um travamento nele, ele precisa vencer esse travamento, e aí ele faz algumas coisas, mas eu venço a minha carne todos os dias. A revelação, ela é a tirada do véu que separa nós do nosso Deus. O véu já foi rasgado, mas quando a gente se entrega ao Senhor e a gente acredita que, ponto, entreguei ao Senhor, tenho salvação,
glória a Deus, vou para o céu, é isso aí. Nós ficamos travados ainda. Há um véu separando nós daquilo que nós temos já por herança. Nós temos por herança reinar com Cristo. Você acredita nisso? E não é só lá no céu, irmão, é aqui na terra também. Você foi chamado para reinar com Cristo aqui na terra, em todas as situações da sua vida. E não tem a ver com você. Eu e você, nós não merecemos mesmo nada, a não ser a morte. A cruz era para mim, mas o amor constrangedor do meu Pai me alcançou, e Ele tomou a minha cruz. E no terceiro dia, quando Ele ressuscita, Ele me ressuscita junto com Ele, e me faz vencedor de todas as coisas que eu viver. Por isso, na autoridade do nome de Jesus e não do meu nome, todos os dias eu declaro: ei, alma, fica quieta, você não tem poder sobre mim. Ei, coração, você é enganoso, você mente para mim, coração, cala-te. Eu vou viver aquilo que o meu Pai disse que eu vou viver. Eu vou viver aquilo que a Bíblia está dizendo a meu respeito. Eu tenho revelação de Deus a respeito da minha vida e das áreas da minha vida, e eu vou acessar todas elas, quer a minha alma queira ou não, eu vou acessar. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Cristo que habita em mim. Tem a ver com o Cristo que habita em mim. Eu e a minha esposa, nós decidimos fazer academia, irmãos. Eu tenho alguns anos, brincadeira, eu vou falar quantos anos que eu tenho, que eu não tenho problema com isso. Eu vou fazer 50 anos e eu nunca fui na academia na minha vida. Amante de futebol, sempre joguei futebol, mas academia isso não entrava na minha vida. E nós decidimos o ano passado, mas vamos junto, porque um precisa ajudar o outro. Um precisa ajudar o outro, porque senão eu não vou. E tem manhãs que eu olho para ela assim e falo assim: você vai hoje? Aí ela olha para mim e fala: você vai? Aí a gente fala assim: vamos. Nós precisamos. Nós não podemos renunciar a isso. Nós precisamos. Irmãos, você precisa de alguém para falar para você: irmão, você já orou hoje? Você já buscou revelação de Deus para a sua vida hoje, irmão? Ei, irmão, você já teve um tempo devocional com o Pai hoje? Ei, você ouviu algo a respeito de Deus através de um louvor hoje? Ou você vai esperar quinta-feira, quarta-feira ou sábado na célula, e domingo, quando o pastor que buscou durante a semana e Deus revelou para ele uma palavra e trouxe uma palavra no coração dele e derrama para a sua vida, e glória a Deus, e está tudo bem. Nós precisamos andar com gente do nosso lado, que vai nos levar a ter revelação também, gente que tem o mesmo propósito, tá, gente? Fica bem claro aqui, né? Deixar bem claro que às vezes a gente: não, mas eu ando com gente o tempo inteiro. Ele está fazendo você chegar mais perto daquilo que Deus tem para a sua vida? Ele está te ajudando a crescer em Cristo Jesus? Ele está dando ferramenta para você entender qual é o seu chamado? Porque às vezes a gente não sabe qual é o nosso chamado mesmo. A gente ora por isso, a gente busca isso, e às vezes a gente não tem clareza. Eu tive o privilégio de ter um pastor, um amigo, que ele acreditava em mim, e às vezes ele falava uns negócios para mim, eu falava: você é maluco da cabeça, deve estar doido. E ele falava: não, meu, mano, ele chamava eu de negão, né? Ô negão, veja assim, você não é assim? Aí ele falava uma característica minha, sim. Então, já está em você. Engolia seco aquilo e falava: não dá para falar não, né? Porque você acabou de responder que sim. E aí eu ia, mesmo sem querer, e dava certo, irmãos. E eu falava: não é que é verdade? Então a gente precisa de homens e mulheres de Deus no nosso lado, tanto para que eu receba algo dele, e a gente vai ver isso lá no fim, como para que eu
deposite na vida dele. Você tem revelado as vontades de Deus para a vida dos seus amigos? Ou simplesmente você ouve o que eles falam e concorda com tudo? É isso aí. Tá certo, amigão. Sentiu no coração? Então vai. O coração é enganoso. Talvez Deus esteja fazendo o seu amigo falar algo para você que não pertence a ele, para que você seja um instrumento de Deus para dizer para ele: ô amigo, vai não que isso é furada. Deus não tem isso para a sua vida. Deus não fala isso sobre você. Deus fala isso, isso e isso. Talvez seja isso, irmãos. A gente, comunidade da graça, não fala muito isso, né? Mas a gente ouve bastante. Você já ouviu assim? É mistério. Já ouviu? Tem uma frasezinha que o crente gosta de falar? Mistério. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer continuar vendo você nos mistérios. Ele quer revelação. Ele quer deixar claro. Ele quer deixar claro para você o que Ele quer fazer. Não estou dizendo que quem fala isso está errado, tá, gente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus quer revelar os mistérios. Irmãos, tem coisas que estão acontecendo que a gente não está vendo, mas que tem homens de Deus que estão vendo. Porque quem anda por revelação, ele não vive nesse tempo, ele está vendo o futuro. Tem situações na minha vida hoje que eu não estou vendo o que eu estou vivendo. Eu optei em olhar para o que Deus me mostrou. Quando eu estava lá de madrugada buscando a Ele, prostrado, chorando, clamando a Ele, Ele me mostrou uma imagem. Eu peguei aquela imagem, eu falei: uau, isso aqui é o que vai acontecer. Não está agora acontecendo, mas é o que vai acontecer. Eu vou viver por isso. E aí eu olho para aquilo e estou... Todas as vezes que eu vou lá, essa madrugada eu fiz isso, diante do Pai, eu falo: Pai, não está assim a imagem ainda, mas eu continuo olhando para ela e crendo naquilo que o Senhor me mostrou, até que o Senhor me mostre outra. Eu quero viver por isso. Então Deus não quer que nós vivamos em mistérios mais, irmãos. Deus quer se revelar. Ele quer se revelar. Você acredita de fato de que nós vamos viver o maior romper aqui em Santo André? Da parte de Deus? Você acredita nisso? Você acredita que as pessoas elas vão vir aqui para o culto sem você convidar elas? Mas também vão vir com você convidando, tá? Mas você acredita que o poder de Deus que vai estar aqui no nosso ambiente é tão grande que as pessoas vão querer estar aqui? Eu acredito. Eu oro por isso. Não sei se você já viu que tem uns prédios ali na ponta. Eu venho pela ponta ali, tem uns prédios ali, ainda está fazendo. Quantas famílias vão ter ali? Você está orando para elas virem para cá? Você está orando pedindo: Senhor, envia essas famílias para cá. Nós queremos cuidar delas. Nós queremos derramar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós na vida delas. Senhor, o bairro da frente, de trás, do lado, nós queremos essas vidas, Senhor. Dar-nos ela. Irmãos, nós precisamos disso. Se Deus não revelou isso ao nosso coração, Ele vai revelar em nome de Jesus até o final do culto. Em nome de Jesus. Deus, Ele nos traz revelação por 3 motivos, para 3 coisas, né? Primeiro, para que nós entendamos qual o motivo do chamado de Deus para a nossa vida. Por que Ele nos chamou? Por que Deus chamou o Gerson? Gerson, qual é o motivo? Qual é o motivo que Deus me chamou? Ele olhou para mim e falou: vem, você é meu. Tem algo específico para a sua vida. Qual tem sido a minha busca por isso? Deus quer revelar. O que você vai fazer? E jovens,
que você vai fazer como profissão? O que você vai fazer? O que você vai ser? Será que está ligado ao seu chamado? Será que está ligado à sua missão? Será que Deus te chamou para ser um pastor, um ministro de louvor, um professor, um médico, um assistente social? Porque aquilo que Deus nos chamou para ser não está só ligado a pastorear. Há muito mais que isso para se fazer. Como a pastora Marisa disse, tem muita gente, mas muita gente de Deus inserido na sociedade, como assistente social, como médico, enfermeiro. Eu trabalhava em um hospital até uns 8, e tinha várias enfermeiras, que elas, quando estavam atendendo o paciente, elas oravam. Elas falavam para mim, teve um período que eu fui motorista do hospital, e às vezes eu carregava diretoria, enfermeiro, chefe e tal, de um lugar para o outro. E como elas sabiam que eu era cristão, às vezes a gente ia conversando, porque o lugar era distante. E elas falavam, tem uma paciente que ela não foi curada por causa do remédio, eu tenho certeza. Foi através das orações que eu fazia e minhas amigas de turno faziam. Ela está cumprindo o chamado dela, irmãos, lá no hospital. O outro está cumprindo o chamado, estendendo a mão para o necessitado, através da assistência social. O outro dando uma carona. Homem dando carona para homem, e mulher dando carona para mulher, ou para a família, mas nunca sozinho, só para ficar claro. Tem que deixar claro hoje em dia, né? Só para ficar claro. O tempo inteiro nós estamos exercendo o nosso chamado, e às vezes a gente não entende, e Deus quer revelar isso. Outra coisa que Deus quer que nós tenhamos revelação é para que a gente entenda. Eu já falei aqui que eu e você, nós temos alguém na nossa vida decretada por Deus para transferir para nós autoridade, unção, para nos colocar na posição em que Deus nos fez para estar. Deus vai usar homens e mulheres. Tem coisas que Ele vai me revelar, eu vou entender, e Ele vai me colocar. Mas tem coisas que Ele vai usar homens para fazer isso. Porque a gente não nasceu para ser independente, velho. Desculpa aí o velho. De vez em quando sai assim a minha... Eu gosto de ser bem natural, gente. Eu não sei ser polido. E não, meu ver, isso é bom. Então Deus vai usar homens e mulheres para derramar sobre você unção. Deus vai usar homens e mulheres para transferir autoridade sobre a sua vida. Ei, na Bíblia está cheio de exemplos. Eliseu derramou autoridade e unção sobre a vida. Aliás, Elias derramou sobre Eliseu. Samuel sobre Davi. E assim a gente viu a história acontecendo. Eles já eram chamados, certo? Eles já tinham chamado dentro deles. Deus ia fazer através da vida deles o que tinha que fazer. E por que Deus usou um homem para despertar eles para isso? Porque a gente precisa de pessoas. Porque Deus quer dar clareza. E se você nunca orou sobre isso, irmão, talvez você não tenha. Eu tive, assim, muito privilégio mesmo, assim. Esse período que eu estou na comunidade... O pastor Cleito, a gente se conhece desde os 16 anos, então não preciso nem falar que ele fez isso muito na minha vida, porque quando eu conheci ele já era cristão e eu não. Era bem diferente, assim, a minha realidade da dele. Eu era humano da galera, da comunidade agora, não pode falar favela, né? Do futebol, do pagode, da zoeira, e ele era o irmão da igreja. E no dia que eu falei assim pra ele, assim, e a gente já era muito amigo, né? Eu falei pra ele assim, eu ia casar, eu casei com 20 anos com a minha esposa, eu ia casar e eu falei pra ele assim, vai ter uma despedida de solteiro. Quem, acho que já foi aqui do mundo, sabe que é bem diferente da despedida de solteiro da igreja. E eu convidei ele, falei assim, vai lá, tal, vai estar minha galera, né? Galera que eu ando, mas vai lá. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, vai nada, né, meu? Ele era muito educado, né? Ele falou por educação. Mano, quando esse cara chega no lugar e a gente não tava legal assim, sabe? Hoje, naquela época eu achava que tava legal,
que foi muito louco, muito louco. Mas hoje eu vejo que não tem nada a ver com Deus. Não era o que Deus tinha para minha vida, não é o que Ele queria para minha vida. E esse cara chega no lugar e ele vai ali, cumprimenta meus amigos todos, fica ali no meio da galera, quietinho, na dele, fica um período e depois vai embora. E aí lá na frente, quando ele começa a me falar assim, cara, vamos com a gente para a igreja? Aí vinha aquela cena lá, mano, esse cara, ele já foi comigo no lugar que ele não queria ir. E eu não queria ir para a igreja, gente, de verdade. Eu não queria. Eu queria curtir minha vida. Eu estava destruindo a minha vida, achando que estava curtindo a minha vida. E aí no dia que eu falei assim, tá bom, vamos. Aí eu não fui. Aí o Senhor veio se encontrar comigo, de verdade. Eu dormi no ônibus. Não sei se você conhece o Elba ali. Eu trabalhava no Ibirapuera. E aí eu peguei o ônibus, eu dormi no ônibus e desci no ponto final ali do Elba. E eu desci de frente de uma igreja. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, poxa vida, né? Nossa, cara, todo mundo feliz ali. Nem tomou uma e estava tudo feliz, dando risada. Estava acabando o culto, né? Tinha acabado o culto. E aí eu só falei uma frase assim, eu falei assim, eu queria isso para minha vida. E aí beleza, eu falei aquilo, irmãos, de verdade, não estou zoando não. Apareceu um cara do meu lado assim, ó, todo de branco, Alex. E começou a conversar comigo. E eu tinha que subir até a Avenida Sapopemba para pegar o ônibus para voltar para o Grimaldi. Nessa época eu morava no Jardim do Nascimento, ali, perto do Grimaldi. E esse cara foi conversando comigo até a Avenida Sapopemba. Na hora de atravessar a rua, eu atravessei e ele não. Aí eu olhei para trás. Oxi, cadê o cara, Tadeu? Sumiu, velho. Sumiu. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, ela deu risada de mim. Olha, como pode um negócio desse? Você conta uma revelação que você teve, uma visão, um encontro poderoso. Ela falou assim, tá bom, vai tomar banho, vai dormir. E que você está cansado, né? Do trabalho. E aí, ó como que ela é. No outro dia de manhã, logo, a primeira coisa que ela fez é, conta aí o que você viu ontem. Ela achou que eu ia, né? Não tinha falado. Eu falei para ela, amor, aconteceu isso. E nós vamos para a igreja com o Cleito e Carrita essa noite. E aí nunca mais a gente saiu, irmãos. Nunca mais. Eu não tenho como. Já tive algumas situações que eu poderia falar assim, mas não quero mais nada disso não. Estou fora. E eu não tenho como fazer isso, porque Deus me revelou o que Ele tem para a minha vida. Ele me revelou quem eu sou. Por que eu nasci. E para que eu nasci. E isso tem feito eu avançar para o segundo, e a gente já vai terminar aqui, que eu estou vendo o relógio ali. Eu falo demais, meu Deus. Que é o propósito. Deus quer derramar sobre a sua vida propósito. Senso de propósito. Se a gente ler lá, não precisa abrir, lá em 2 João, aliás, em João 2,17, diz assim, ó, seus discípulos lembraram-se que o que estava escrito, o zelo pela sua casa o consumiria. Ei, Jesus, ele tinha tanta clareza do propósito dele, e ele sabia desde o início, que o zelo pela casa do Pai ia consumir a vida dele. Ele tinha clareza. Jesus, diferente de mim e de você, ele sabia que ele não veio aqui para ser feliz. Né a frase que a gente ouve? Cara, você precisa ser feliz, mano. Você está feliz? Isso é o que importa. Isso é uma frase do inferno, irmãos. Se você estiver feliz naquilo que não tem a ver com o seu chamado, com o propósito de Deus para a sua vida, saia disso em nome de Jesus. Não é do Pai para a sua vida. Ei, você precisa estar feliz com aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você e eu vamos ser completos só quando nós tivermos o reino de Deus vivo dentro de nós. Porque o reino de Deus você já tem. Você levantou a mão aí, falou que já se batizou, entregou a vida para Jesus. Quando isso acontece, o reino de Deus vem sobre a sua vida. Mas a manifestação desse reino é um diário, algo diário. É um buscar diário. É um buscar diário.
Deus quer se revelar para nós. E lá em Isaías 59:17, ele confirma aquilo que está escrito em João 2:17. Ele diz que Jesus se envolve com zelo como se numa capa, como se fosse uma roupa. Ele se envolve nesse zelo. E quando nós nos envolvemos no propósito, nada derruba a gente, irmãos. Nada. Você tem um propósito. Você pegar um empresário de sucesso, hoje em dia está na moda, né? E é muito bom se você for empresário, como estudo, tá? Como para crescimento profissional. Você comprar curso, ler livro, é muito bom. Mas hoje em dia está na moda, né? Para você ser um empresário de sucesso, você precisa o quê? Ter um senso de propósito. Acabei de montar uma empresa, onde ela quer chegar? Para que é? Só para sustentar a sua casa? Trabalha para isso. Para que é? Para crescer e abençoar outras famílias? Trabalhe para isso. Busque estudo, busque conhecimento, trabalhe para esse propósito. Para o reino de Deus é a mesma coisa. Você entregou a vida para Jesus para ser salvo? Só isso? Tenho certeza que não. Você entregou a vida para Jesus para que entrasse no propósito dele para a sua vida e isso te conduzisse em triunfo, para você vencer, para você conquistar, para você avançar, não por causa de você, mas por causa de Cristo que está em você. E Ele vai fazendo. Se isso não estiver claro para nós, irmãos, a gente precisa orar e pedir ao Pai por isso. O plano de Deus a respeito da sua vida não foi construído quando você nasceu. Porque a Bíblia diz que Ele te conhece antes da fundação do mundo. Você tem entendimento disso? Você consegue entender essa realidade? Antes de formar o mundo, Ele já te conhecia. Antes de seu pai e sua mãe se olharem assim, ó, pá, e bater aquele... Ela. O Senhor já te conhecia. Ele já sabia que esse momento ia acontecer. Eu brinco com a minha esposa que a gente estava numa festa. A gente tinha 10 anos de idade, eu e ela, mais ou menos, que a gente tem a mesma idade. E as nossas famílias, elas se conhecem, né, há muitos anos. E a gente estava numa festa de criança. Aí, Tadeu. Aí eu, meu irmão e meu primo, que sempre andava junto. E aí estava minha esposa e mais 2 meninas da rua. E a gente falou assim um pro outro: e aí, qual que vai ser a sua namorada? Aí eu apontei para ela e falei assim: ela vai ser minha namorada. Aí ele, meu irmão falou da outra e o outro falou da outra. Beleza. Coisa de criança. Passou os anos e no dia do meu casamento esse meu primo chegou e falou assim: você lembra do dia que a gente estava no aniversário da Cristina? Que hoje ela é minha cunhada, a Cristina. Casou com meu irmão. Você lembra que a gente estava lá? Eu, você e o Duca, que é meu irmão, né? E a gente falou assim: eu vou namorar com fulano, eu vou namorar com ciclano. E você falou que ia namorar com a Nena? E eu não lembrava. E eu falei assim: uau, verdade. A gente deu risada ali no momento. Mas depois que eu me converti e comecei a ler a palavra e entender que Deus me conhece antes de eu nascer, foi Ele que fez. Aquele momento, Ele que fez. O momento de nós nos encontrarmos depois, já na adolescência, foi Ele que fez. Ele usou uma pessoa para nos encontrar, amigo em comum, mesmo a gente morando na mesma rua, não se falava, não tinha convívio nenhum. Nossas famílias eram amigos, mas a gente não era. Fez a gente se encontrar. Isso já faz 33 anos vai fazer. Dia 21 agora, 28. Dia 28 de abril vai fazer 33 anos que a gente começou ali a nos conhecer. E do dia que eu me converti em diante, eu comecei a entender que tudo o que ocorre na minha vida, o Pai já sabe. Tudo, irmãos, coisa boa e coisa ruim também. Coisa ruim também. O ano passado eu perdi minha mãe. Essa semana aqui vai fazer 1 ano, dia 19. Estava lembrando na sexta-feira. E aí eu estava lembrando que Deus já sabia disso.
Deus sabia o que eu ia passar. Deus sabia que hoje, domingo, você estaria aqui, eu estaria aqui. E eu não sabia, mas Ele sabia. Ele sabia o que você ia ouvir. Ele sabia o que Ele queria ministrar ao seu coração. Se você deixar, Deus trará revelação e clareza para a sua vida. A gente está numa série aqui, e depois que eu montei isso aí, eu li, e eu gosto assim, irmãos, quando é série, eu gosto de ir lá no que a pessoa falou antes de mim. E aí eu fui nas minhas anotações, eu fico sentado aí no culto, com o celular na mão, porque eu fico anotando a ministração. E o pastor Josimar, no primeiro domingo, ele falou sobre os 3 leprosos na porta da cidade, e que em um momento eles teve revelação de que se eles ficassem ali parados, eles iam morrer. Se eles entrassem, eles morreriam também. E aí teve revelação e entraram, e salvou toda uma nação. No segundo domingo ele falou sobre a indignação do profeta de não estar na casa do Pai. Não sei se você lembra. Isso fala de propósito. Você e eu, o propósito da nossa vida é estar na casa do Pai, buscando Ele, clamando por Ele. E domingo passado ele falou, em outras palavras, sobre o último que eu vou falar, sobre crescimento. Só dá fruto quem cresce, irmãos. Você crê nisso? Só dá fruto quem cresce. Menino não dá fruto. Quando você planta uma semente, ela é uma semente com baita potencial, mas é uma semente. Se não tiver ninguém ali para regar, para adubar, para ir fazendo o trabalho ali que precisa ser feito, ela não vai crescer. E se ela não crescer, ela não vai chegar na estação a qual ela precisa dar fruto, ela dá fruto. Não vai. O processo natural dela não vai acontecer. A minha vida e a sua vida é a mesma coisa. Lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os coríntios, meninos na fé. A Bíblia diz que eles não podiam receber alimento sólido, porque eles ainda eram meninos. A Bíblia diz lá, vamos abrir, né, para ficar mais claro. Eu sei que você conhece. Já estou terminando aqui, viu, gente? Coríntios 3. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Misericórdia. Quando eu li isso, eu falei: Pai, misericórdia, me leva a acelerar o crescimento na minha vida. Eu não quero ser visto como menino. Eu falei para o Josi essa semana, eu falei assim: mano, aquela última frase que você falou no culto, e eu saí de lá com ela gritando dentro de mim. Não sei se você lembra que ele falou assim: se o Pai vier colher fruto na sua vida hoje, ele vai encontrar fruto? Ou não vai ter fruto lá? Aquilo lá ficou gritando dentro de mim. Aí quando ele me chamou, eu falei: Senhor, Pai, eu preciso crescer. Eu preciso dar fruto. Eu preciso frutificar. Eu preciso frutificar. Eu quero alimento sólido, irmãos. Eu tenho buscado isso. Quem me conhece de perto sabe. Eu busco. E eu queria perguntar para você. Você responde para você mesmo. Nós estamos em abril já.
quantos livros, tirando a Bíblia que você lê todos os dias, quantos livros você já leu esse ano, que vai entesourar na sua vida e no seu chamado? Quantos livros você já leu? Ah, eu não gosto de ler livro. Tá, vou mudar a pergunta. Quantos livros você já ouviu? Porque não sei se você sabe, mas você vai lá no YouTube e você coloca o nome de um livro, por exemplo, Uma Vida com Propósito. Tem 1.500 irmãos que leram ele e colocaram lá no YouTube para você ouvir o livro. E tantos outros livros. Quantos livros você leu, irmão? Quantas vezes você foi convocado para vir numa vigília e você falou, é comigo mesmo, preciso crescer? Quantas vezes você deixou de estar no culto por algum motivo? E eu não estou dizendo que isso é pecado, tá, gente? Vocês vão entender. E durante a semana você não teve nem assim a curiosidade, pelo menos, de ouvir a ministração que foi ministrada no domingo, que você talvez não pôde vir porque estava doente, porque foi trabalhar ou por algum outro motivo. Porque fora isso você não vai faltar no culto, né? Todo mundo crente aqui vai faltar, né, Linho? No culto porque, não quero ir hoje. Não, jamais, né? Vai acontecer isso. Quantas vezes? Todas as vezes que nós não fazemos isso, nós estamos deixando de crescer, irmãos. Deus quer levar a sua igreja, de novo, vou repetir, tá? Ao crescimento. E isso não tem a ver com a gente, irmãos. Como eu disse aqui, a guerra já começou. Na minha e na sua vida, desde quando você entregou a vida ao Senhor. Talvez você não saiba o que o Senhor tem para a sua vida, mas eu posso dizer algo para você: o diabo sabe. O diabo olha para mim e para você e sabe o que o Senhor tem para a sua vida e para a sua casa. Ele sabe que se você se colocar no lugar que você deveria estar, você é uma bomba na mão de Deus para destruir as portas do inferno, porque as portas do inferno não têm poder sobre a minha e sua vida. Mas para isso a gente precisa ter entendimento. Irmãos, de verdade, não é puxão de orelha aqui não, tá? Como eu disse, isso aqui é o que Deus tem falado para o Fábio, para a casa do Fábio, para a vida do Fábio. Deus tem falado assim: chega, meu, chega, eu vou vomitar os mornos. Você quer ser vomitado? É claro que não, ninguém quer. Então para de perder tempo com aquilo que não tem a ver com a sua missão e seu chamado, e vá buscar crescimento, conhecimento, graça, autoridade, unção, ousadia, poder, para exercer aquilo que você foi chamado para fazer. E isso não é só para o pastor que está aqui todo domingo, não, é para você e para mim, que talvez nunca vamos subir aqui para pregar, mas lá no seu trabalho você vai, lá na sua escola você vai, na sua vizinhança, nas pessoas que se conectam com você diariamente, elas vão ver em você o Cristo que habita em você, ou a sua carnalidade. Depende da maneira que você está vivendo. O Pai te chamou para essas pessoas ver o Cristo que está em você, para essas pessoas ver a restauração que está em você, para essas pessoas ver a unção, a graça, a autoridade, a cura que está em você. Foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. A gente não foi chamado para ficar sentado. Meu cunhado falava assim: salvo, sentado e sossegado. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus. Você crê nisso? Vou perguntar de novo para te dar uma outra oportunidade. Você crê nisso? Você e eu precisamos entender que
a gente não pode ficar calado em algumas perguntas. Isaías, quando Deus falou algo a respeito dele, ele falou: eis-me aqui. Quando Deus fala algo a respeito da sua vida, você precisa dar uma resposta. É do fruto dos seus lábios que vai nascer isso. Não é no pensamento, eu quero, não, eu quero. Pensamento positivo, eu quero. Não é, irmãos. É do fruto dos seus lábios. É daquilo que você declara. O diabo vai fugir se você declarar isso. E não é orar: Senhor, repreende o diabo, Pai, por favor. Jesus olha lá e fala assim: ei, filho, eu estou dentro de você. Repreende você, o diabo. Fala assim para ele: diabo, em nome de Jesus, eu te repreendo. É assim. Já foi dado. Efésios 1:3. E a gente vai orar. Queria que você ficasse de pé. Queria que você ficasse de pé comigo para a gente orar. Só para confirmar aquilo que eu já falei. Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu queria orar com você nessa manhã, baseado numa pergunta: aonde você está?